Bom dia aos amados irmãos. É mais um momento, que nós temos de estar aí na presença do nosso Deus, clamando a Ele, clamando pela a sua mão potente sobre nós. E Ele tem cuidado, Ele tem aí nos fortalecido. O Senhor é a força do nosso vigor, do nosso ir, do nosso vir. É Ele quem tem a primazia de todas as coisas. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus, porque Ele é tão lindo que tem aí nos protegido, nos guardado e feito infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. E nós agradecemos a Ele por mais esta manhã, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos juntos novamente. Que bom nós estarmos aí experimentando, da força do seu poder salvífico. Ele que vive, Ele que reina por todo sempre. Amém? E Ele quem tem aí tomado a minha pessoa, tomado a tua pessoa. E nós somos felizes, pelo nosso Deus, pelo agir sobrenatural dele, aleluia, sobre mim, sobre você. Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos colocar nosso coração no altar do Senhor, Ele que vive e reina, aleluia, para todo sempre. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar um pouquinho para nós estarmos aí começando esse trabalho nesse dia de hoje. Diz assim, aleluia, a nossa oração diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela tua boa mão que tem nos trago, Senhor, até este momento. Nós te agradecemos, ó Deus, pela família que temos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o dia, Senhor Deus, que o Senhor nos fez. Por causa disso, Senhor Deus, nós nos regozijamos, nós te adoramos em espírito e em verdade. O Senhor é Deus quem, aleluia, tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais. Ó Deus de Israel, que seja, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, glorioso, ó Pai, na tua presença. Que seja um dia, Senhor Deus, repleto de realizações, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de sonhos conquistados, ó Pai, de projetos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aprovados, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que as curas, ó Pai, que temos pedido, Senhor Deus, ao Senhor, através, Senhor Deus, do teu milagre, venham acontecer, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estarmos, ó Pai, experimentando, Senhor Deus, das tuas boas novas, Pai. Assim, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, que nós possamos ser uma bênção diante do Senhor. Nos fortaleça. Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que temos pedido, do que temos pensado. O Senhor é Deus, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, toda a diferença sobre mim, Senhor Deus, sobre a minha prole, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, aqueles que eu tenho intercedido, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Então nos protege, nos guarda, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, o meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando muitíssimamente. Também a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí a cada dia, tomando os meus amados irmãos pelas mãos, trazendo cura, trazendo restauração, e que nós venhamos experimentar a cada momento, a cada dia, a cada instante, o melhor de Deus. Que nós venhamos, aleluia, sermos uma bênção diante, aleluia, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos juntos nessa manhã. Quero trazer aqui um bom dia especial para os meus amados irmãos, que diz assim: basta, aleluia, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente
a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Está em 2 Coríntios, aleluia, capítulo 12, versículo 9, na parte A do versículo. Também tem um outro versículo aqui que diz assim: este é o dia em que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e exaltemos neste dia o Senhor. Amém? Salmo 118, versículo 24. Que Deus esteja nos abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja fazendo infinitamente mais do que temos pedido, do que temos pensado. Que sejamos aí uma bênção diante do nosso Deus e Pai. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar falando, a respeito do nosso trabalho na data desse dia. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. Aleluia, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, idealizador e responsável também por essa obra. Amém? Glórias a Deus. O texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico que está em Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 31. Romanos, capítulo 3, 19 ao 31. Romanos, capítulo 3, aleluia, versículo 19 ao 31. Glórias a Deus. Que diz assim o texto bíblico: glórias, glórias. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. No versículo 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante, aleluia, dele pelas obras, as obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, aleluia, no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Onde está logo a jactância? É excluída pela lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente, aleluia, é Deus dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica, aleluia, pela fé, a circuncisão por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Assim está escrito: para a minha fé e para a tua fé, para que nós venhamos crer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é justo e justificador, que Ele é e sempre será uma bênção na minha vida e na vida de todos aqueles que crê, aleluia, para a glória de Deus Pai. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Cília, seja bem-vinda nessa manhã, Deus te abençoe aí poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? A reflexão então é justo e justificador, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém? O texto, melhor dizendo, a data de hoje é dia 2 do 12 de 2022. Os cultos, aleluia,
aqui na Travessa Souza Andrade, são sempre as terças-feiras, as sextas-feiras e os domingos, sempre às 19 horas. Hoje nós temos o culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado especial. No segundo domingo, aleluia, do mês de dezembro, nós estaremos tendo como trabalho aqui em toda Cascadura as igrejas reunidas, né? Com o dia da Bíblia, nós estaremos nas ruas de Cascadura orando, pregando e falando a respeito da paz, a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem operado. Nós estaremos desde 7 horas da manhã até as 9 horas da noite envolvido, aleluia, com esse trabalho. Porém, nós não estaremos dentro das igrejas, nós estaremos nas ruas, nós estaremos pregando, aleluia, glórias a Deus, em lugares específicos da comunidade. Do lado de fora da igreja, nós estaremos fazendo essa obra de amor ao próximo. Várias igrejas reunidas, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, Igreja Cairós, Igreja Casa de Refúgio, Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Efraim de Deus. Várias igrejas estarão juntos, Igreja Assembleia Pentecostal Renascer. Todas as igrejas estarão reunidas, Igreja Valdo Jaboque, Igreja Espaço da Paz, Igreja Maranata. Nós estaremos juntos com os respectivos pastores dessas igrejas, nós estaremos fazendo uma obra de amor ao próximo e orando e clamando a Deus para que Deus esteja aí operando maravilhosamente, aleluia, em nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado o meu link do YouTube e peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, né? Estejam também deixando o seu like e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Eu quero falar hoje, né? Hoje é Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, dia 2 de dezembro de 1985 foi estipulada essa data. Em 2 de dezembro celebra-se o Dia Internacional da Abolição da Escravatura, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985, recordando a decisão desse órgão pela supressão do tráfico de pessoas, exploração da prostituição, de outras, resolução 317 do inciso 4 de 2, aleluia, de dezembro de 1949. O objetivo do dia é exigir a erradicação, aleluia, de formas contemporâneas de escravidão, como tráfico de seres humanos, exploração sexual, trabalho infantil, trabalho forçado, servidão por dívida, exploração de trabalhadores migrantes, casamento forçado, remoção de órgãos, recrutamento de crianças para o uso de conflito armado, segundo a BNCC, 9º ano, habilidade e assim por diante. Todos os anos, milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças, são enganadas, vendidas, coagidas ou de alguma forma sujeitas a situações de exploração das quais não podem escapar. Elas constituem-se a mercadoria de uma indústria que movimenta bilhões de dólares e é dominada por grupos criminosos organizados que operam em muitas ocasiões com impunidade. A escravatura é um crime por aqueles que cometem, permite ou tolera, mesmo, aleluia, se houver consentimento da vítima. O protocolo da ONU considera irrelevante, pois o crime, independente do uso da força, por ocasião, aleluia, do Dia Internacional pela Abolição da Escravatura,
2019, as Nações Unidas apresentam as seguintes datas da escravidão. É uma realidade ainda no tempo presente. A servidão adquiriu formas diferentes ao longo da história. Atualmente persiste tanto, aleluia, em suas formas tradicionais, quanto em outras novas modalidades, embora são definidas na lei. A escravidão moderna é usada como um termo geral que abrange práticas como trabalho forçado, casamento forçado. Com ele, aleluia, é feita referência à situação de exploração nas quais uma pessoa não pode recusar ou sair devido à ameaça, violência, coerção, engano ou abuso de poder. Embora o trabalho infantil não se enquadre no termo geral da escravidão moderna, geralmente está relacionado a ela. Mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão moderna, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Mulheres e meninas são desproporcionalmente afetadas por esse flagelo, representando 71% do total de quase 29 milhões do total de vítimas. São 25%, aleluia, são crianças, cerca de 10 milhões, trabalhos forçados. Estima-se que 25 milhões de pessoas foram presas em trabalhos forçados a qualquer momento em 2016. Desses 16 milhões foram vítimas de exploração de trabalhos forçados no setor privado, trabalho doméstico, construção e agricultura. Cerca de 5 milhões, aleluia, de vítimas de exploração sexual forçada. E pouco mais de 4 milhões, 16% do total, trabalho forçado, imposto pelas autoridades estaduais. Casamentos forçados, estima-se que 15,4 milhões, aleluia, de pessoas foram vítimas de casamentos forçados em determinado momento em 2016. Desse total, 6,5 milhões de casos ocorreram nos últimos 5 anos, de 2012 a 2016. E o restante ocorreu antes do período, mas eles permanecem presos nessa situação. Mais de 1/3 de todas as vítimas de casamento forçado eram crianças no momento do casamento, e quase todas eram mulheres. Trabalho infantil. Além disso, cerca de 152 milhões de crianças estão sujeitas a trabalho infantil, das quais 88 milhões são meninos, 64 meninas. O maior número de crianças entre 5 e 17 anos são vítimas de trabalho infantil e é encontrado na África, 71,1 milhão, seguido, aleluia, pela Ásia, Pacífico, 62 milhões, Américas, 10,7 milhões, a Europa e Ásia Central, 5,5 milhões, e os Estados Árabes, 1,2 milhões, aproximadamente 1/3 das crianças entre 5 e 14 anos em trabalho infantil estão fora, aleluia, do sistema escolar. A situação realmente é crítica. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar, aleluia, a Deus por milagres. Nós precisamos pedir a Deus que Ele venha entrar, aleluia, com providência na vida de cada um de nós, para que nós possamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar e pedir a Deus que Ele esteja aí operando maravilhosamente, aleluia, na vida de cada um de nós, pois verdadeiramente o mundo jaz do maligno, mas o poder salvífico, ele vem de Deus. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar clamando por dias melhores, não somente para nós, mas também para todas as crianças, para todas as pessoas. Muitas vezes nós estamos dizendo, estamos passando por momentos difíceis, estamos passando por momentos turbulentos, né? Situações dificílimas. Ontem nós estávamos na rádio e o nosso professor Fernando Lopes, ele estava falando a respeito da sua enteada que está lá no sul, e aí a água invadiu a sua casa
e o cachorro ele começou a chorar, e quando o cachorro ele começou a chorar, a sua enteada, ela acordou, né? Ela tem 3 crianças pequenas, uma de 4 meses. O cachorro começou a chorar. Quando ela levantou para acudir o cachorro, ela viu que a água estava invadindo toda a casa e estava chegando quase nas tomadas. E se chegasse nas tomadas, todos eles iam morrer eletrocutados. E a gente vê, amados irmãos, situações tão difíceis, né? A gente vê a nossa amada irmã que tem aí pedido oração para cada um de nós, para que nós estejamos aí orando, né? Clamando a Deus, aleluia, pela sobrinha dela que perdeu os seus seios, né? Ela foi aí acometida, aleluia, por uma cirurgia para retirada dos seios a respeito de câncer, né, nos seios. E a gente vê situações terribilíssimas por todos os lados. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor. Nós estávamos trazendo uma palavra ontem e sempre depois dessa palavra que eu trago, algumas pessoas conversam comigo no WhatsApp, e a dona Valéria, ela estava falando a respeito de sua nora, ela estava falando a respeito do seu genro, né? Que agora é ex-genro e ex-nora. Situações dificílimas com bebida, com tóxicos. E a gente precisa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continuar orando, continuar clamando ao Senhor. E é só através da busca, aleluia, de Deus, através da busca do Espírito Santo, que nós vamos encontrar, aleluia, tempos razoáveis, né, para nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Se não for dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação ela está complicadíssima, tanto para a minha pessoa conforme para a tua pessoa. Porque, amados irmãos, a gente fala assim, não tem nada a ver comigo. O problema é da outra pessoa, o problema não é meu. Mas o problema não é da outra pessoa, o problema é nosso. Nós precisamos resolver esse problema. Nós estamos também recebendo aí o pedido de oração da nossa amada irmã Adriana, né? E ela estava pedindo oração para o seu pai Maurício, né? E ele está tendo alucinações. Quanto tempo ele vem aí, aleluia, com o vício da bebida, e agora de uma hora para outra ele está sentado, ele está de olho aberto. Quando vê, ele vê pessoas perseguindo ele tem alucinações. E a gente precisa entender, amados irmãos, que é um problema, aleluia, que atinge milhões e milhões de brasileiros. Conforme nós acabamos de ler, as pessoas estão traficando seres humanos para retirar os seus órgãos, para colocar em outras pessoas. Quantas pessoas têm aí tomado um Boa Noite Cinderela, que é um comprimido que coloca numa bebida, e a pessoa fica totalmente dopada, tonta, e ela é colocada dentro de algum carro, dentro de alguma coisa. Quando ela acorda de manhã, ela já está sem um rim, já está totalmente numa situação terribilíssima, né? E a gente vê aí essas coisas em filme, né? Em filmes a gente fica chocado. E muitas vezes, amados irmãos, quando essa situação acontece, muitos morrem, muitos são enterrados, muitos são aí desaparecem, que ninguém dá conta do que aconteceu. A gente precisa entender que nós estamos vivendo um mundo totalmente frio, um mundo totalmente desligado da essência do poder do Espírito Santo de Deus. Então é momento de nós interagirmos, é momento de nós estarmos colocando o nosso coração no Senhor, é momento de nós estarmos colocando a nossa vida naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Então não vamos deixar, aleluia, com que essas coisas venham, aleluia, perturbar a minha mente, perturbar a tua mente, mas que sejamos uma bênção diante, aleluia, do nosso Deus e Pai. Vamos estar colocando a nossa vida no altar, vamos estar buscando, vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor para que Ele venha entrar, aleluia, com suas provisões, tanto na minha vida, conforme na sua vida, conforme na vida dos nossos, em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós temos o dever de orar sempre. Ontem nós estávamos falando a respeito de intercessão. Nós temos que continuar nessa intercessão, nós temos que continuar nessa busca, aleluia, do Espírito Santo, para que Ele venha fazer um milagre, né? Na minha vida, um milagre na tua vida, um milagre na vida, aleluia, da nossa nação brasileira, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, amém?
quero falar a respeito de justificação e justificador. Eu quero trazer alguns versículos sobre justificação que está aí, aleluia, no meu Facebook, que eu coloquei aí para nós estarmos falando um pouquinho a respeito. E a Bíblia, ela diz assim para mim e para você, a Bíblia diz a respeito de justificação, mas eu quero trazer uma pequena introdução antes, que diz assim: a justificação é um ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. A justificação mencionada na Bíblia é alcançada através de Jesus Cristo. Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele recebe a salvação. No sacrifício perfeito de Cristo, o sangue, aleluia, cobre os nossos pecados. E Deus olha para nós e não vê as nossas falhas e pecados, mas vê a perfeição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, amados irmãos, nós estarmos, aleluia, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Então, a Bíblia, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, por meio dele, de quem? De Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém? Glórias a Deus. Também, aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao versículo 28. Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao versículo 28. Sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo justificador daquele que tem em Jesus, daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que, aleluia, no princípio, na obediência à lei, não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Então, o que eu quero dizer, quando você, aleluia, tem fé em Jesus Cristo, você é justificado. Fé como? Você recebe a graça, aleluia, você recebe aquilo que ele fez na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida. Nós confiamos no sangue puro e carmesim dele, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês, aleluia, foram levados, foram santificados, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito, aleluia, do nosso Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo, aleluia, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Somente, aleluia, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Também em Gálatas, nós lemos aí, parece que lemos Gálatas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Na realidade, ninguém consegue cumprir a lei conforme ela é exigida. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa missionária Divonete Ribeiro Salles, que Deus esteja aí abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Ou deixa eu buscar aqui um pouquinho antes. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabemos
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Parece que eu estou repetindo, né? Romanos capítulo 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago capítulo 2, versículo 23 e 24. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe, aleluia, acreditado, imputado por justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Veja, uma pessoa, aleluia, é justificada por obras e não apenas pela fé. Tito capítulo 3, 5. Não por causa, aleluia, de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler novamente aqui, Tiago capítulo 2, versículo 23 e 24. Cumpriu-se assim as escrituras, que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que a pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé, mas ele creu. E quando ele crê, é um ato de fé. Amém? Glórias a Deus. Crer é um ato de fé. Amém? Glórias a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 11. É evidente que Deus, aleluia, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Amém? Glórias a Deus. Assim sendo, nós sabemos que temos que ter fé em quem? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer para os amados irmãos aqui a palavra que Deus tem colocado no meu coração a respeito da fé, a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. O justo e justificador. Nós já lemos esse texto logo no início, o texto de Romanos capítulo 3, do seu versículo 29 ao versículo 31. A justiça de Deus exige pagamento pelo pecado. E o salário do pecado é a morte, capítulo 6, versículo 23. Pelo amor, ele paga o preço, oferece perdão e torna justificador dos nossos pecados. O que a lei faz? 19:20. A lei traz a salvação, pois ninguém consegue se justificar, aleluia, pelas obras, pelo seu próprio mérito. O que então a lei faz? Ela cala a boca de todos os judeus e mostra que todo mundo é culpável diante de Deus. Traz pleno conhecimento do pecado, mas não resolve o problema. A lei pode ser comparada a um médico que dá o diagnóstico da doença, mas ele, aleluia, não pode dar a cura. Aqui está dizendo não pode dar o remédio, mas eu creio. Ele não pode dar a cura, não somente o remédio. Porque se o médico diagnosticasse o problema e desse a cura, não, ele não pode dar a cura. Quem pode dar a cura é somente Deus. Amém? Mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus, versículo 20 e 26, 21 a 26. A lei e os profetas olharam para a justiça de Deus, mas ela se manifestou sem lei, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos que creem têm acesso à justiça divina, e todos os judeus gentios precisam de ajuda do Senhor, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo destaca a igualdade de judeus e gentios, mostrando que não há diferença, porque na culpa todos pecaram. Todos, aleluia, estão destituídos da glória de Deus. A necessidade carecem da glória de Deus. No versículo 23, na salvação pela graça, sendo justificado gratuitamente, diz a palavra do Senhor, na salvação, aleluia, por Jesus, mediante a redenção que há em Cristo,
A salvação em Jesus é maravilhosamente complicada. Deus ofereceu o sangue, aleluia, de Jesus como propiciação, algo que satisfaz a ira divina pelo pecado. Mas para ser eficaz contra o pecado, o sangue de Jesus ainda depende da reação do homem mediante a fé. A salvação se torna possível somente quando junta a graça e a fé. Em Jesus, Deus manifestou a sua justiça, a tolerância. Não mostrou a justiça quando Deus deixou os pecados, aleluia, do homem em seu castigo. Ele estava segurando a sua justiça na morte, aleluia, de Jesus. Ele mostrou, aleluia, a sua justiça, pois seu filho recebeu a merecida punição dos erros de todos nós, os erros dos homens. Amém? Glórias a Deus. Deus manifestou a sua justiça ao mesmo tempo, tornou-se justificador. Aqui encontramos uma das mais ricas expressões da graça, aleluia, do caráter de Deus. Para Ele mesmo ser justo e justificador, a santidade de Deus exige a justiça e o amor dele oferece a justificação em Cristo Jesus. Ele conseguiu conciliar os dois lados essenciais do seu caráter. Foi justo, aleluia, e inserir no pagamento de seu sangue torna-se justificador em oferecer o sacrifício, aleluia, de Jesus no lugar dos homens pecadores. Então ele se deu por nós, ele morreu em nosso lugar, ele foi a propiciação, aleluia, pelos nossos pecados. Aí nós vemos o orgulho excluído. Um homem não tem direito de gabar-se, pois não merece nada. Se Deus é tanto justo e como também é justificador, um homem sem Deus não, aleluia, é nem um nem outro. Nenhum homem será justificado pelas suas próprias obras. A justificação vem, aleluia, pela fé, independente das obras da lei. Ninguém se salva por obras, aleluia, pelo seu próprio mérito. O mérito está na obediência, aleluia, perfeita à lei. O único, aleluia, meio da salvação é a fé em Jesus Cristo, para ser, aleluia, agradável, aleluia, a Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele oferece a salvação a todos nós, aleluia, temos nele, em Jesus Cristo, a salvação. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é, aleluia, a água, ele é a vida, ele é tudo. Nem a lei, nem a circuncisão justificará alguém. Deus justifica mediante a fé. A fé anula a lei. Não. A lei é confirmada pela fé. A lei mostrou o problema e a fé mostrou a solução. A solução para a minha vida, a solução para a tua vida, ela se chama Jesus Cristo, que morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Ele é justo e justificador. Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelo teu pecado. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. E é somente mediante Jesus Cristo que nós entramos na Jerusalém Celestial. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Parece que não me falha a memória em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quero trazer aqui para os amados irmãos verem. Está aí, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim para mim e para você, para que nós entendamos de uma vez por todas o que Deus fala comigo e fala contigo. Porque há um só Deus. Deus é um só mediador, aleluia, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Lerei novamente. Porque só há um. Deus é um só mediador entre Deus e os homens, porque há um só
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é a propiciação, aleluia, pela minha vida. Ele é a propiciação pela sua vida. Não tem outro que é a propiciação. É somente nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Ismael Pereira. Um abração aí, meu amigo. Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É um amigo de longa data lá de Carandaí, Minas Gerais. Que Deus te abençoe. Amém? Glórias a Deus. Nós trabalhamos juntos naquelas lavouras lá de tomate, pimentão, repolho, beterraba, cenoura. Nós trabalhamos juntos naquelas lavouras lá. Que Deus esteja te abençoando, abençoando aí toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida, na vida, Senhor, dos teus amados filhos, na vida, Senhor, das tuas amadas filhas, ó Deus. O Senhor é Deus quem opera, tanto querer conforme efetuar. E nessa manhã, ó Deus, não é diferente, Senhor. O Senhor tem operado, o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Deus de Israel, aquele que se sente doente, Pai, com dores, aleluia, aqui e acolá, Senhor Deus. Eles precisam, Senhor Deus, procurar um médico, ó Pai. O médico receitará os remédios, ó Pai. Ó Deus de Israel, fisioterapias ou exames, ó Pai, mais aprofundados para fazer uma operação, Senhor Deus. Ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, age, Senhor Deus, na minha vida, na vida, Senhor Deus, do meu amado irmão nessa manhã. Espiritualmente falando, ó Pai, o Senhor quer tocar, Senhor Deus, aleluia, nas partes, ó Pai, as quais nós precisamos de conserto, ó Pai. O Senhor é um médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai. Então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, extraordinariamente mais, não saiu a palavra, extraordinariamente, agora saiu, mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos abençoando, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, ó Deus, sobrenaturalmente. Olha, Senhor Deus, para o teu filho, olha para a tua filha, Pai. Esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, tocando, ó Pai. Ó Deus, trazendo a cura, tanto física conforme espiritual. Que nós venhamos, ó Pai, naquele grande dia, encontrar-nos, ó Pai, na Jerusalém celestial, Pai. Que nós possamos morar contigo eternamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa as famílias, traga para perto. Que nós venhamos, ó Pai, crer que o Senhor, ó Pai, fará muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então abençoa o teu povo. Esteja, Senhor, abrindo, Senhor, a mente e o coração, para que eles estejam, ó Pai, entrando pelas portas, ó Pai, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos meus amados irmãos, ó Pai, que estão comigo nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando, fazendo, Senhor, uma obra, Senhor, maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja dando um dia aí excelente para a minha vida e para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus te abençoe. Até mais tarde, às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente no culto de cura e libertação. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja cuidando de ti, de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até mais tarde. Um abração aí do pastor.